A COP30 é uma farsa. A transição energética é uma mentira. E o desenvolvimento sustentável não existe. Artigo de Rafael Sanz, publicado dia 7 de novembro de 2025, na sua newsletter Errozine. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e esta é a Entrevista da Hora, um episódio especial do podcast A Hora. Salve, salve! Opa, Toledo! Toledo, desculpa, eu gosto de vocês, mas não foi da hora a entrevista. Da hora é o artigo do Rafael Sanz. A entrevista de vocês com aquele embaixador, Correia do Lago, foi uma vergonha alheia, desculpe me dizer. Então, se você quiser seguir acreditando que a COP30 é uma maravilha e que o capitalismo vai conseguir resolver os problemas que ele mesmo criou, não assine a newsletter do Rafael. Melhor ver o Foro de Teresina. Se você quer entender a grande farsa que está por trás de tudo isso, não existe lugar melhor. Está a ponto de começar a COP30 em Belém, capital do estado do Pará, uma das principais cidades da Amazônia brasileira. Território que equivale a cerca de 2 Méxicos e que só não queima como em 2024 porque este é um ano La Niña e, portanto, as chuvas estão um pouco mais abundantes em 2025. É bem mais abundante. Choveu ontem aqui em Altamira no final da tarde. De vez em quando tá caindo uma aguinha. O normal aqui é não chover nada no mês de novembro. Novembro é um mês difícil. Será a 30ª vez em que lobistas e representantes de governos e corporações de todo o planeta se juntam a debater ficções e ajustes irrealizáveis, reformas verdes para o capitalismo e metas de descarbonização inócuas e comumente descumpridas por eles mesmos, enquanto temperaturas sobem nos oceanos, florestas e territórios ocupados por seres humanos. E nesse 2025, os distintos representantes climáticos globais chegaram a um Brasil muito complicado. Beleza. Antes de entender por que Rafael considera esse ano de 2025 complicado, vamos dar uma olhada no outro lado. O pessoal ali do A Hora, que parece que está botando fé nessa COP30. Salve, eu sou Thaís Bilenque e hoje a gente vai falar sobre a Conferência do Clima, a COP30, que acontece daqui a pouco, nos próximos dias, em Belém, no Brasil. E por que esse assunto é tão importante para a sua conta de luz quanto para o futuro do planeta? É a 30ª reunião anual em que quase 200 países tentam impedir que a temperatura do planeta permaneça em 1,5 graus Celsius acima do que era no século XIX, antes da Revolução Industrial. Poxa, Toledo, impedir que a temperatura permaneça 1,5 graus? É assim que você apresenta o problema? Ela não vai permanecer a 1,5 porque ela vai passar em muito. É isso aí que você fala, essa forma de falar é de um negacionismo impressionante. Vamos voltar para o Rafael que a gente ganha mais, né? A primeira cena desse Brasil é o recente massacre da Penha Alemão, no Rio de Janeiro, que tem pelo menos 128 mortos, em que pelo menos 128 corpos foram executados pelo Estado a céu aberto e empilhados em praça pública.
Então, eles não foram executados tão a céu aberto assim, porque boa parte das execuções ocorreram sob mata fechada. E eu acho interessante pensar, eu acho triste, acho trágico pensar que agora que a gente devia estar falando em salvar a floresta amazônica, a chacina do povo brasileiro tenha acontecido dentro da mata da Floresta da Tijuca. Eu falo isso porque eu vivo na Amazônia, eu passei boa parte da minha juventude no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, e eu sempre achei que a Floresta da Tijuca pudesse ser um símbolo do que a gente podia fazer em termos de preservação com a Amazônia. E ela é um símbolo, sim, uma metáfora da destruição, do massacre do povo dentro das florestas. Mal esfriavam e os meios de comunicação já repetiam coros advindos do próprio governo estadual responsável pela operação de que todos os mortos seriam membros da facção criminosa Comando Vermelho. Não se sabe se eram ou não. O que se sabe é que os principais alvos da polícia, os chefes do tráfico, não foram vitimados nem presos. A cidade parou por dias e as comunidades atingidas foram punidas de forma coletiva pela presença de grupos criminosos ali. Seja os legais, 128 corpos, ou ilegais. Mas essa lida com a segurança é uma marca no país inteiro. No Rio, tentou-se de tudo, desde modelos de policiamento comunitário, as UPPs, que se mostraram tão violadores e violentos quanto os policiais comuns, até as famigeradas GLOs, Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em que o governo federal autoriza o uso das Forças Armadas para auxiliar policiais estaduais com segurança pública. Pois é, e Altamira está em GLO por causa da hidrelétrica de Belo Monte, né? Tem algum nível de ameaça, alguma possibilidade de ataque à hidrelétrica? Não, nada, absolutamente nada. Paz absoluta, mas o nível de covardia é incrível, né? É aquela mesma covardia de quem ataca covardemente as populações vulneráveis e até eu já sofri ataques judiciais por conta das minhas críticas aos impactos socioambientais das hidrelétricas na Amazônia. 1,5 grau parece pouco, né? Mas é o que os cientistas chamam de limiar sem retorno, né, Thaís? Porque em 2024 esse valor já foi atingido, na verdade, né? Ficou 1,55, 1,6 grau mais quente do que era lá no século XIX, mas o critério mais aceito para que esse limiar tenha sido ou não ultrapassado é de uma média de vários anos. E, portanto, há esperança ainda, né? Não é que já acabou, né? Bom, a gente está diante de uma bela... Pois é, o colapso climático não é uma estrada lisa em direção à tragédia, né? Ela sobe e desce, é uma estrada esburacada, né? Então vocês veem aí, eu peguei isso aqui do Twitter do professor Elliot Jacobson. Vocês veem, o ano de 2023 foi o ano mais quente de todos, né? Terminou o ano de forma mais quente, né? 2024 começou mais quente. 2024 já está em cor laranja aí, né, nesse gráfico. 2023 amarelo. Olha o 2025, ele está um pouco abaixo de 2023 e 2024, mas ele está totalmente descolado dos outros anos. Oportunidade de traduzir para o português o que é as mudanças climáticas e o que está na mesa de negociação na COP, com essa entrevista com o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, da presidência brasileira, que vai assumir agora, né, a presidência oficialmente, e aí ela dura 1 ano até a próxima COP. Exatamente. Então, muito obrigada. Então você vê como é que funcionam as coisas, né? O embaixador que vai ser o presidente da COP, é claro que ele tem que acreditar na COP, afinal ele é o embaixador é o embaixador da COP, né?
Aí o pessoal do A Hora, né, o Toledo e a Thaís Bilenque, que eu gosto muito, tem que levar a sério, cara, porque afinal tá entrevistando ele, né? E entrevistar o embaixador da COP não é pra qualquer um, né? Por isso que o podcast deles tá aí bombando, né? Mas isso não necessariamente tem a ver com a realidade do mundo, né? Sobre a realidade do mundo, é melhor acompanhar os textos do Rafael. E eis que o modelo chegou na Amazônia pela mão da COP30. Na última segunda-feira, 3, o presidente Lula assinou uma GLO para a capital paraense, a pedido do governador Helder Barbalho. Na manhã de terça-feira, os milicos começaram a chegar em peso, com seus veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Os movimentos sociais temem pela repressão que tamanha segurança deve produzir. Sobretudo numa COP30, em que o Brasil tenta fazer um greenwashing das suas recentes escolhas ambientais. Pois é, eu mesmo, eu pretendo ir na COP. Ainda não comprei a passagem não, mas não deve ser problema. E eu vou lá para protestar, eu vou lá para ficar do lado de fora denunciando a farsa, né? Sei lá o que essa GLO vai significar em termos de repressão contra esses protestos. E por recentes, não falamos sobre a tragédia que vivemos no governo Bolsonaro, anterior ao atual terceiro mandato de Lula, em que os nossos biomas queimaram como nunca por conta da promoção federal da deliberada da expansão das fronteiras do agronegócio e do garimpo. A mudança de gestão trouxe consigo, dado o descalabro anterior, a ideia equivocada de que o Estado brasileiro seria um parceiro do resto da humanidade na luta contra o colapso socioambiental que presenciamos diariamente. Obrigada por ter aceitado dar essa entrevista pra gente e traduzir para o nosso idioma do que estamos falando. Obrigado a vocês por me receber. Sempre que há uma COP todo ano, há uma grande expectativa sobre o documento final, e é com base nesse documento final que, em geral, as COPs são julgadas, né? Então, tá errado. As COPs não devem ser julgadas com base no documento final. Elas devem ser julgadas com base nos impactos sobre o mundo real. E a maioria delas foi condenada e não absolvida, né? Tem algumas que foram muito importantes, como a de Kyoto, em 1997, que... Pois é, mas isso está errado também, porque todo mundo fala do protocolo de Kyoto, do Acordo de Paris, só que eles nunca funcionaram. Então, por mais que sejam documentos lindos, são falhos, são aparentemente lindos, porque eles já traziam em si a falha de não prever punições para quem seguisse poluindo. Então, mesmo essas que você acha que foram um sucesso, também foram um fracasso. Estabeleceu as metas para diminuição da emissão de gases de efeito estufa, depois a de Paris, que acabou de fazer 10 anos. Como presidente da COP, quais são os parâmetros que o senhor vai levar em conta ao final da COP para dizer que foi um sucesso, não foi um sucesso? Pois é. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Essa pergunta é difícil de responder, porque eu acho que é verdade que as COPs são julgadas por aquele momento final, né? Mas, por outro lado, as COPs também são acompanhadas ao longo desses 12 dias, né, que são reuniões longuíssimas, e também há uma expectativa de que cada dia tenha algum tipo de resultado. Mas não há a menor dúvida que há como uma expectativa que no final tenha um momento assim apoteótico em que o mundo se juntou e deu as mãos para combater a mudança do clima. Neste ano, esse momento final está complexo da gente definir. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Em outras palavras, não se sabe nem o que se quer. Porque nas últimas COPs, a de Dubai, há 2 anos atrás, havia uma expectativa muito grande de como é que a gente ia mencionar a questão do petróleo. Né? Então havia um desejo de saber como é que vai dar para caracterizar o petróleo. E acabou saindo aquela frase num longo documento, né? Uma frase de um longo documento, mas tem uma frase que o mundo vai... é difícil de traduzir porque não tem o verbo em português.
Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. É o tal do phase out, né? Ele explica aí. Mas que o mundo vai se afastar dos combustíveis fósseis. Né? No ano passado era a questão final. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves. Pois, tem 4 laranjas e come uma, quantas sobraram? Uma mais difícil, vai. Não. Só que não se afastou, né? E tá aí o Brasil explorando o petróleo da Foz do Amazonas e preparando para explorar ali ao longo da BR-319. Então não dá para repetir a mesma ladainha do phase out. Então eles não têm nem ideia do que poderia ser a grande enganação da COP30. Financeira. Então havia toda uma expectativa com relação ao valor, né, de quanto seria o apoio do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento a partir de 2025, né, porque é quando acaba agora esse período em que seria 100 bilhões por ano durante 5 anos, né, de 2020 a 25. E aí o valor foi anunciado, 300, e aí também, como você disse, também não foi tão bem recebido assim. Então as COPs acabam 300 bilhões por ano, né? 300 bilhões por ano a partir de 2035. Se eu pudesse, digamos, escolher, né, que seria esse momento, eu acho que a gente tem que ter vários resultados que sejam apreciados por várias dimensões, várias camadas, né, que estão relacionadas à mudança do clima. Então você tem uma coisa dos estados, né, obviamente, que são os que estão negociando, mas também tem que ter resultados muito importantes para o público em geral, para as organizações não governamentais, temos que ter resultados para o setor privado, temos que ter resultado para a ciência. Então, na verdade, hoje a mudança do clima está envolvendo tantas coisas que, no fundo, é muito difícil você imaginar um resultado que vai agradar todos os atores. Então, isso nenhum documento final é capaz de sintetizar. Eu acho que não. Então, eu acho que a gente está tentando construir uma expectativa de que os resultados têm que ser vários, porque os desafios também são muito variados. Aí você vai me dizer que isso é uma enrolação de diplomata para não dizer o que está acontecendo. Jamais diria isso. Muito obrigado. Seu Rolando Lero. Amado mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita. O Toledo pode ser que não, mas eu digo sim, é uma puta de uma enrolação. O senhor tá falando do regime. Bom, talvez tenha uma partezinha que seja o lado diplomático, mas eu acredito muito nisso. E eu vou te dizer que eu acredito muito nisso porque eu estou trabalhando nessa área de clima há bastante tempo. A minha primeira COP foi em 2002. Então, eu acho que é deturpar a função da COP achar que ela só deve ser medida pelo momento de pseudo-apoteose no final. Quer dizer, o documento final, ele é o final porque acaba, mas não necessariamente é o mais importante. Eu acho que é um conjunto de coisas, e um conjunto de coisas que ultrapassa também a negociação em si, porque as COPs se tornaram muito maiores do que a negociação. Então, quando as pessoas sabem, por exemplo, que vai ter tipo 50 mil pessoas em Belém, não vai ter 50 mil pessoas negociando. Os países negociando, são todas as delegações juntas, vai ter 12 mil, 15 mil pessoas. Mas o que é todo esse grupo de pessoas em volta? É, por exemplo, o setor privado, que está interessadíssimo que as decisões de COP... Na hora que ele fala que além dos países tem mais, você acha que ele vai falar dos povos indígenas? Não, é do setor privado. Podem ter uma influência muito grande sobre a legislação dos países, sobre os investimentos que eles vão fazer, sobre o direcionamento de certas políticas. Então, eu acho que o mais interessante para nós brasileiros, ao organizarmos a COP30... É incorporar os povos indígenas? De que maneira a COP30 pode ajudar o Brasil a estar no centro do pensamento da nova economia. Então, o senhor me dá assim, um bom gancho para fazer uma pergunta que é o grande ruído dessa COP, né? Que é essa agenda
totalmente na contramão do que a presidência da COP tenta estabelecer, que é a agenda do carvão, basicamente. Então, você tem um congresso com sangue nos olhos, aprovando toda semana, e na semana passada foram pelo menos 3 projetos preocupantes nesse sentido, que eles põem uma palavrinha verde lá no nome do projeto, que é o famoso greenwashing, mas no fundo é mais carvão e combustível fóssil na economia. E tem a grande questão, que é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que foi, inclusive, pressionada pelo próprio presidente Lula. Então, esse aqui é o problema. O pessoal pensa em mudanças climáticas só em termos de queima de combustível fóssil, e isso está errado. Especialmente no Brasil, onde a destruição da floresta amazônica é mais grave do que a queima de combustíveis fósseis. Ao longo da presente gestão, em contradição às promessas de campanha, que prometiam demarcar territórios indígenas e quilombolas e fechar o cerco contra os setores extrativistas, agronegócio, mineração, hidrelétricas, estradas, vimos o contrário. A demora e os entraves burocráticos que atrapalharam a proteção de terras indígenas já demarcadas e a demarcação de novos territórios. O avanço do agronegócio sobre áreas naturais, que culminaram no Dia do Fogo, em 2024. 2024 para mim foi um horror em termos de fogo. 10% da minha amada terra indígena Caiapó queimaram no ano de 2024. Esse ano não queimou, porque realmente está chovendo muito mais. Para não falar da sanha de construir estradas, ferrovias hidrelétricas, que servirão basicamente para o agronegócio depredador escoar sua produção e para a chegada em peso dos data centers gringos, com seu alto consumo energético e empregos de má qualidade para a classe trabalhadora. Às vésperas da COP30, o modelo de transição energética que vamos apresentar ao mundo e baseado na premissa de tratar hidrelétricas como energia limpa, quando colocadas em oposição às termoelétricas e nucleares do exterior, mas não incluem o desmatamento na equação, que é a principal causa de emissão de carbono por aqui. Dizem que estão vendendo uma energia limpa, tirando a subsistência de um povo, tirando a energia de um rio. Essa quem fala é minha amiga Maria Francineide, ribeirinha aqui do Xingu. E dizendo que é limpa. E por que esse retorno não vem para o nosso povo? Nosso povo está sofrendo com isso. Então a primeira é não resistência, não permitir esse tipo de impacto mais. Porque a gente precisamos se unir para que nós, a nossa geração, seja forte para o futuro que em breve virá. E a gente acredita que nossos filhos são fortes para dizer não a qualquer sistema que venha tirar o direito deles. Rádio Suma Uma pelos rios, navegando contra o fim do mundo. Belo Monte, levantada em Altamira, município do Pará, atingido pela recente GLO, matou o exuberante rio Xingu. Matou mesmo, não digo inteiro, mas pelo menos aqui na frente a gente tinha um rio vivo, limpo, né? Maravilhoso. Agora você tem um lago de água parada. E já há a proposta de construir uma nova barragem rio acima, porque você vai matar mais um pedaço, né? E depois outra, não acaba nunca. Ainda mais com essa ideia de transição energética baseada na construção de hidrelétricas na Amazônia. Transformou num lago, mas não só. Também facilitou a chegada de um modelo de desenvolvimento que não prevê manter a floresta em pé. Toda a região vem sofrendo com desmatamento e sucessivas queimadas desde então. O modelo no qual as hidrelétricas estão inseridas exige a construção de estradas e ferrovias que cortam a floresta ao meio. Essas estradas são necessárias para que se escoe todos os grãos, madeira, minério e eletricidade produzida nos rincões do Brasil. E é o modelo colocado como positivo pelo tal André Corrêa do Lago. Devia mudar para André Corrêa do Lago da hidrelétrica de Belo Monte. E tudo isso também será infraestrutura para as pequenas cidades que começam a inchar por conta desse modelo e exigir
mais do meio ambiente local, antes preservado. Temos dois exemplos que estão na ordem do dia em termos de transportes para ilustrar esse modelo: a Ferrogrão e a reconstrução da BR-319. A Ferrogrão é uma ferrovia prevista para ter 933 quilômetros de extensão, saindo de Sinop, estado do Mato Grosso, e área central para a produção de soja e milho na região centro-oeste do Brasil, e chegando até o porto de Miritituba, por onde a produção escoada desceria o rio Amazonas, rumo ao mar do Caribe, para navegar na direção da Califórnia e da China. A obra milionária não traz qualquer benefício social e ecológico ao Brasil, além de atender aos interesses imediatos do agronegócio. Pelo contrário, passará por cima de áreas de conservação, como o Parque Nacional do Jamanchim, e afetará centenas de comunidades indígenas e camponesas. Mas há dois agravantes. O primeiro aponta que a mera menção do governo federal de que irá construir a ferrovia já aqueceu o mercado de terras da região, que orbita uma zona cinzenta entre o legal e o ilegal, entre a especulação e a expulsão. O segundo agravante é que a travessia da produção do agronegócio rumo à China e à Califórnia seria feita via Canal do Panamá, cuja capacidade de uso já está comprometida devido à crise climática. Isso é o tipo de coisa que o Rafael sabe porque acompanha o trabalho da Thelma Monteiro, né? Que falava tão bem sobre o licenciamento ambiental da Ferrogrão, mas infelizmente ela já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena. Ela já não é a minha pequena. Que pena. Ela não contribui mais pro canal. Não é fácil recuperar um grande amor perdido. Rogério e Danilo também partiram. E agora o esquilinho nervoso também. As outras eram manjericanas. E sempre que se abre uma ferrovia ou rodovia em uma área natural antes intocada ou pouco intocada, ocorre algo chamado efeito espinha de peixe. Justamente um desdobramento do aquecimento do cinzento mercado de terras. Observe uma área de floresta de cima, como se de um satélite ou drone. Vamos mostrar aqui a espinha de peixe onde eu estou, né? Eu estou aqui do lado da ponte, né? Aquela ponte desativada perto da minha casa. A gente vai se afastando e a gente começa a ver agora a Transamazônica, a rodovia Transamazônica. E aqui a maldita espinha de peixe. Olha só, vocês estão vendo aqui, olha, por onde passa a Transamazônica. Aqui em Uruará, ela é bem clara, olha só, ó. Da Transamazônica partem estradas laterais e a partir dessas estradas laterais partem outras estradas e tudo vai se acabando, né? Aqui a Transamazônica chegando ali perto do rio Tapajós. Abre-se a estrada principal, a espinha dorsal do peixe. Aos poucos o mercado de terra a todo vapor, literalmente queimando tudo, vão se abrindo estradas vicinais para levar acesso a novas áreas ocupadas. E assim vemos a paisagem se transformar em algo semelhante a uma espinha de peixe, com cada vez menos verde. Essa é a principal preocupação dos ambientalistas sérios e dos povos que vivem na região onde será construída a BR-319. Uma estrada que conectaria Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia.
O problema é que essa área, sob efeito espinha de peixe, levaria o arco do desmatamento até Manaus e abriria o caminho para áreas ainda preservadas do oeste e norte da Amazônia brasileira. Isso causa... Por que o Rafael fala levaria o arco e abriria o caminho, né? Porque não tem nada certo, né? O capital quer que a gente pense que isso é inevitável, que nem vale a pena lutar contra isso. Mas o Rafael sabe que a luta é fundamental, né? Por isso a gente fala, levaria, se for feita, porque a gente ainda pode lutar contra. Seria o colapso dos ecossistemas amazônicos mais resilientes do Brasil. Os primeiros a sentir seriam os brasileiros, com seu sistema de chuvas totalmente destruído. Mas o mundo também veria alguns graus aumentarem por causa disso, acirrando o colapso climático em nível global. Outro problema com a farsa da transição ecológica é não colocar na ordem do dia a criação de quilombos, terras indígenas e áreas de conservação, em troca de lotear as florestas e prometer a sua preservação por meio da privatização e da manutenção da mesma lógica de propriedade privada com a qual chegamos à atual quadra da história. Lembrando que antes do capitalismo, as sociedades humanas nunca tinham sido um perigo para a vida no planeta, só para si mesmas. A alucinação em torno da utopia de reformar o capitalismo se vê completa com a cereja desse bolo de cinzas e fogo. Semanas antes do início da COP30, o IBAMA autorizou a Petrobras a pesquisar a viabilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Simplesmente uma área oceânica bastante turbulenta, onde um simples vazamento pode atingir diversos países vizinhos. Uma autorização para pesquisas que certamente se converterá em autorização para exploração, dado o andar do debate político. Mas querem nos vender a ideia de que iremos perfurar uma área complicadíssima do ponto de vista dos impactos ambientais. Retirar rios de petróleo e queimá-lo para, quem sabe, um dia finalmente abandonarmos os combustíveis fósseis, talvez quando todos estivessem mortos. Em nome de uma transição energética que também é uma farsa defendida por esse André Corrêa do Lago da Hidrelétrica de Belo Monte. E enquanto vemos, ano após ano, os representantes climáticos fazerem suas festas e discutirem suas ficções, as temperaturas vão subindo, as florestas vão caindo e as pessoas vivendo e morrendo de maneira cada vez pior. Não é possível debater a questão climática sem colocar o capital e o Estado na equação, como problema ao invés de solução. Maravilha o artigo do Rafael Sanz. Adquira o Errosine e apoie essa newsletter. A newsletter Errosine é gratuita e pretende seguir assim, mas em todo caso considere apoiar esse trampo, fazendo uma assinatura paga, indicando para um Amigix ou adquirindo as publicações impressas. Acabou de ser lançada a segunda edição do Errosine impresso, com entrevistas fodásticas com Elaine Campos, fotógrafa e vocalista do Abuso Sonora e do Rastilho, e com a banda Agravo de São Paulo. Na edição anterior, já tínhamos uma entrevista com o Canibal, vocalista do Devotos Recife, e matérias sobre a Indonésia e a Palestina. A começar a prospecção, ao IBAMA dar a licença para começar a prospecção. O grande objetivo da COP, até onde me cabe, é discutir como terminar, fazer a tal da transição energética, ou seja, encerrar o uso de combustível fóssil. Então... Não é, Thaís, tá errado. O objetivo da COP é combater as mudanças climáticas. Não interessa se os gases de efeito estufa são da queima de combustíveis fósseis ou da queima da floresta tropical, resultado dessa coisa que você chama de tal transição energética e ninguém discute adequadamente. Tem
tem esse ruído original na agenda brasileira em particular, que é uma cobrança que o senhor recebe todo dia, né? E como é que o senhor vai responder a isso? Na verdade, a agenda de fósseis no Brasil é muito menos complexa do que na maioria dos países. Complexa mesmo é a relação entre a energia das hidrelétricas, que vocês chamam de renováveis, e a destruição da floresta amazônica, que é a maior contribuição para o colapso climático do Brasil e do mundo. Porque o Brasil tem características muito especiais, né? Então, por exemplo, a gente todos sabemos aqui, por exemplo, que a eletricidade no Brasil já é praticamente 90% renovável. Não é renovável no sentido de que ela é baseada na construção de hidrelétricas na Amazônia, que destroem a Amazônia, e a destruição da Amazônia seca os rios e acaba com essa produção hidrelétrica. Então, não é renovável. E em muitíssimos países, você ainda tem dependência de 80%, 90% em carvão. Então, pois é, ele fala dos países em que dependem do carvão, mas a gente constrói hidrelétrica, a floresta queima e a floresta vira o quê? Carvão. O carvão num país como, vamos pegar a África do Sul ou a Índia, é um tema verdadeiramente central, porque os investimentos que são necessários para esse país sair da dependência do carvão são imensos, são investimentos muito, muito elevados, porque eles são muito dependentes do carvão. No caso do Brasil, quando a gente está falando de carvão, é uma proporção muito pequena da matriz brasileira, realmente muito pequena, abaixo de 3%. Então, há uma discussão que eu acho muito importante, muito legítima e muito interessante, mas que está muito ligada a uma questão regional e a uma questão de manutenção de empregos. Então, está muito ligada à transição energética, a tal da transição energética. Mas no caso do carvão no Brasil, é uma proporção muito baixa dentro da discussão energética. Mas é isso, e o Brasil está adiantado nessa tal transição energética, que eles consideram a salvação de tudo, mas chamam como tal, sem tratá-la em detalhes. Então, eu não sei por que o Brasil está sediando a COP, se a Amazônia tá resolvida, se a transição energética a gente está adiantado, é o que? É para mostrar como a gente está fazendo tudo certo? Dá para confiar nessa conversa mole? É por isso que eu vou para a COP, só para protestar. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.